Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Nós vamos estar dando início ao nosso estudo teológico aqui no canal sob a luz da Bíblia. Amém? Amigos, a gente vai partir de uma introdução teológica para que você possa vir lá na frente ter um conhecimento melhor. Então, dentro dessa introdução, nós vamos estar estudando os métodos. Os métodos teológicos, especulativos, os métodos místicos, o método indutivo. E dentro do método indutivo, a gente vai abrir um parênteses para estudar o método indutivo aplicado à teologia. É bacana, você vai ver, é muito interessante. E também vamos estar estudando as escrituras contendo os fatos teológicos. Nós vamos estar fazendo esse estudo um pouco mais aprofundado. Hoje nós vamos falar de quê? Para você ter um entendimento maior, nós vamos falar teologia, uma ciência. Nós vamos estar tratando desse assunto aqui. E para que você possa, posteriormente, ter um entendimento maior da natureza de Deus, dos fatos, né, que vão vir através da Bíblia. Vai ser muito bacana. Então vamos lá. Toda ciência ela tem dois fatores, os fatos e as ideias, ou os fatos e a mente. Bem, por que tem esses duas ideias? Porque eu tenho uma ideia, a ciência chega num dado momento e fala, vou estudar uma situação. Então teve a ideia. Através dessa ideia ele vai buscar as respostas, né, que os fatos vão trazer para eles. Então, os cientistas, os pesquisadores, eles partem de uma ideia. A ciência é mais que um conhecimento. Um conhecimento é pressupor que é verdade sobre a evidência adequada. Então, eles vão partir de um ponto que já existe, que é verdadeiro. Para chegar a uma conclusão é mais ampla. Então, a bactéria, só como exemplo, eles pegaram um estudo sobre a bactéria e foram aumentando o seu conhecimento através do estudo da bactéria, que chegou a uma evidência adequada. Olha, agora concluímos que a bactéria é assim, assim, assado. Se tomarmos essa droga, ela vai surtir efeito assim, assim, tem tais efeitos colaterais. Então, eles fazem um estudo aprofundado a partir dos fatos e das ideias. E se, pois, a teologia é uma ciência, devemos incluir algo mais do que o mero conhecimento dos fatos. Se a gente parte da ideia que a teologia é uma ciência, a qual ela é uma ciência, a gente tem que ter a teologia como uma ciência, só que não devemos incluir o conhecimento mero dos fatos, porque vem algo muito maior do que as nossas faculdades mentais possam entender. Então, a gente parte que a teologia é uma ciência, mas porém tendo ideia que tem algo muito maior atrás desse conhecimento. E deve abranger uma exibição da relação interna desses fatos, né? Então deve ter essa abrangência ali da relação interna. Um com o outro. Por quê? Tem que ser um com o outro. Porque aí cada um com o todo, para que não possa negar o todo, né? Devemos ser capazes de demonstrar que, se for admitido o outro, pode ser negado. Se você vai admitir algo, você nega o outro. Então, tem que ter essa relação, um com o outro e um com o todo. Não pode ter uma outra relação, porque se você tem uma relação com o todo e nega o outro, você estaria evidenciando um, enquanto o outro estava sendo negativado. Um exemplo, você não pode falar
que não existe Deus e acredita em tudo que está aí. Seria incoerente. Como é que falar? Deus não existe. Ah, mas e isso tudo que foi criado? Veio de onde? Ah, foi a explosão, que não sei o quê. Então a gente não pode partir do pressuposto que Deus não existe e acreditar em tudo que está aí. Se você acredita em Deus, automaticamente tudo que existe para você é uma forma evidenciada do fato da própria natureza de Deus. A Bíblia é um sistema teológico, mais do que a natureza, é um sistema químico-mecânico. Então a Bíblia ela já traz para a gente um sistema embutido nela, de um sistema teológico já pronto. Mas só que durante um tempo a nossa capacidade mental de absorver aquela situação das questões teológicas não estava em pleno desenvolvimento, né? A gente estava num processo ainda, então a gente não compreendia esse sistema que a Bíblia tinha na sua própria natureza, que traz dentro da natureza de Deus. Não é igual a química que tem aí, que pode estudar a natureza de algum fato, né? Tem essa diferença. E na natureza que os fatos que a química, a filosofia, encontra para fazer a sua análise. À luz delas, podem verificar as leis pelas quais são determinadas. Então, através da natureza, eles podem encontrar os fatos para eles fazerem a análise, para que eles possam chegar à sua conclusão. Então, a Bíblia ela não vai nos dar isso, porque isso já vem dentro do sistema bíblico. O sistema bíblico já nos traz essa questão, mas através do estudo da ciência teológica, nós vamos começar a dar uma organizada nessas ideias. E para organizar essas ideias, a gente tem que partir da ideia que a Bíblia ela contém as verdades sobre a natureza de Deus. Né? Igual eu falei, se você negar um, não tem como você aceitar o outro. As questões da natureza que estão aí, não tem como. Então você tem que vai começar a acompanhar o nosso estudo teológico, futuramente vai ser um teólogo, você tem que partir do pressuposto que a Bíblia contém as verdades sobre Deus. Lógico que não são todas as verdades sobre Deus, porque ele só revelou aquilo que ele achava que a gente precisava saber. Então, a Bíblia contém a verdade. E você, como teólogo, precisa do seguinte: o que eles tinham no passado, que eles precisavam no passado, hoje você também precisa. Porque o que é? É coligir, é autenticar e é organizar. Por que coligir? Porque às vezes os pensamentos teológicos estão todos bagunçados. Então você vai pegar os pensamentos teológicos, vai reuni-los de uma forma. Depois que você reunir eles, você vai autenticar esses pensamentos sobre a verdade da palavra de Deus, né? Depois de autenticar dentro da sua mente, você vai organizar para estudar. Foi o que eles fizeram para chegar ao nosso sistema teologia sistemática. Primeiro eles pegaram os manuscritos que estavam, né? Vamos falar da canonização da Bíblia, né? Do cano, lá mais na frente, eles pegaram ali e organizaram os textos, né? Depois autenticaram no concílio, viu? Olha, esse aqui fala sobre Jesus Cristo, sobre Deus, esse não, né? Aí tem uns livros apócrifos, né? Que foram separados. E você deve estar perguntando, eu devo ler esses livros apócrifos? Lógico, você vai ser um teólogo, você tem que ter o conhecimento além da Bíblia, dos livros que falam em relação a Deus. Até mesmo para você fazer a sua defesa, né? Sua defesa da fé, para você ter embasamento para defender as suas ideias. Então, é interessante você estar lendo esses livros, mas de uma forma que te traz conhecimento, não de uma forma para praticar. Para praticar, ter como livro moral, livro de ensino,
né, para estar ali te ajudando no seu dia a dia é a Bíblia. Amém? É a Bíblia que vai nos trazer isso. Por quê? Porque lá atrás, nos concílios, eles reuniram, organizaram ela, autenticaram e, depois de autenticado, depois de toda organizada, né, fizeram uma relação natural umas com as outras, viram que os livros se encaixavam. Mas isso o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, já tinha determinado, né, dentro do seu plano universal, que isso ia ser feito dentro de um sistema. Parte para a ideia que nós necessitávamos de um sistema teológico, então aí veio o sistema, né, a teologia sistemática dentro desses pensamentos, né? Aí chegamos na seguinte parte: isso constitui a diferença entre a teologia bíblica e a teologia sistemática. Então, a função da primeira, da teologia bíblica, vai ser de expor e declarar sobre a Escritura. Então, a teologia bíblica ela vai expor as ideias, os fatos, ela vai declarar as ideias e os fatos sobre a Escritura, né? Os assuntos da Escritura. Quem vai tratar dessa parte vai ser a teologia bíblica. A função da segunda, que é a teologia sistemática, é tomar esses fatos e determinar a sua relação entre si com as outras verdades cognatas e mostrar a sua harmonia e a sua consistência entre elas. Então, a função da teologia sistemática, além de pegar os fatos e determinar as relações, ela tem que harmonizar a consistência. Amados, não vai ser fácil. Vai ser uma tarefa muito difícil. Porém, uma tarefa muito prazerosa. Você estudar a palavra de Deus é algo magnífico, muito, assim, não tenho palavras para te dizer. Quanto bom é você ter um entendimento sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, o quanto isso te ajuda a crescer espiritualmente. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Até a próxima.